Imagine um único homem cercado por 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Mas não estamos falando de um conquistador comum. Estamos falando do homem que o próprio Deus chamou de o mais sábio que já existiu na face da terra. Em 1 Reis, capítulo 3, o Criador olha nos olhos de Salomão e faz uma promessa absoluta. Ninguém antes de você teve um coração tão sábio e ninguém depois de você terá. Era uma garantia divina, sem prazo de validade. Mas aqui surge a pergunta que deveria tirar o sono de qualquer um. Como é possível que o ser humano mais inteligente do planeta tenha terminado a vida ajoelhado diante de ídolos de pedra, queimando incenso para deuses que ele sabia que não existiam? Esta não é apenas uma história sobre sabedoria. É a maior contradição biográfica de toda a Bíblia. E se você acha que a culpa foi apenas das mulheres ou da luxúria, você precisa ouvir a história real. Ela é muito mais sombria, complexa e relevante para a sua vida do que você imagina. Porque Salomão não caiu de uma vez. A queda foi um processo lento, silencioso, como uma rachadura microscópica no alicerce de um prédio que só aparece quando tudo desaba. E para entender essa rachadura, precisamos voltar ao início. Um início marcado por sangue, traição e uma das noites mais turbulentas da história de Israel. Estamos no ano 970 a.C. Davi, o lendário rei de Israel, está morrendo. Aos 70 anos, ele é uma sombra do guerreiro que um dia derrubou Golias. O homem que unificou as 12 tribos agora está deitado, tremendo de frio, incapaz de se aquecer mesmo sob camadas de mantas. O leão de Israel está reduzido a um corpo frágil. É nesse vácuo de poder, quando o rei está mais fraco, que o caos explode. Adonias, o quarto filho de Davi, decide que o trono é dele. Ele não pede permissão. Ele não consulta o profeta. Ele simplesmente se declara rei. Eu reinarei, ele diz. Adonias era bonito, carismático e, acima de tudo, estratégico. Ele convenceu Joabe, o general mais temido de Israel, a apoiá-lo. Ganhou o apoio de Abiatar, o sumo sacerdote. Ele organizou um banquete real e convidou todos, menos 3 pessoas, o profeta Natã, o chefe da guarda Benaia e o jovem Salomão. Por que excluí-los? Porque Adonias sabia que eles eram a única ameaça ao seu golpe. Ele queria criar um fato consumado. Se o povo gritasse, viva o rei Adonias, antes de Davi morrer, o jogo estaria ganho. O plano era brilhante. E quase funcionou. Enquanto Adonias festejava, o profeta Natã agiu. Ele foi até Batseba, a mãe de Salomão, e deu uma aula de estratégia política. Ele não disse apenas para ela fazer algo. Ele a instruiu a usar a arma mais poderosa daquele palácio, a promessa que Davi tinha feito diante de Deus. Batseba entra no quarto do rei moribundo. Ela se curva e lembra Davi de sua palavra. Enquanto ela falava, Natã entra e confirma o golpe de Adonias. A pressão funciona. Davi, em um último suspiro de autoridade, dá a ordem final. Levem Salomão até a fonte de Gion. Montem-no na minha própria mula real. Ungam no rei de Israel agora. O que acontece a seguir é cinematográfico. Salomão desce montado na mula do rei, o equivalente ao carro oficial da presidência hoje. O sacerdote Zadok derrama o azeite sagrado sobre sua cabeça. O chofar soa, e o povo explode em uma alegria tão grande que o texto diz que a terra parecia se fender com o barulho. Milhares de vozes gritando, cantando e batendo os pés. Um som visceral que atravessa os muros de Jerusalém e chega, direto aos ouvidos de Adonias, no meio do seu banquete. Joabe, o general veterano, ouve o som e gela. Por que a cidade está em tal alvoroço? Ele pergunta. A resposta vem como um raio. Salomão foi ungido rei por ordem de Davi. Em segundos, o banquete de Adonias vira um deserto. Todos os convidados fogem. Eles percebem que, em um instante, passaram de convidados reais a traidores condenados à morte. Adonias, em pânico total, corre para o tabernáculo e agarra os chifres do altar. Era o último refúgio. Ele implora pela vida. E aqui vemos o primeiro sinal da inteligência de Salomão. Em vez de uma execução imediata, ele diz: se ele se portar como um homem de bem, nenhum cabelo cairá no chão. Mas se houver maldade, ele morrerá. Salomão deu uma chance. Mas não se engane. O que estamos vendo aqui não é apenas um jovem bondoso.
É um calculista político. Ele sabia que precisava de estabilidade antes de qualquer outra coisa. O reino estava confirmado nas mãos de Salomão, mas o sangue ainda estava fresco. O que a maioria das pessoas chama de reinado de paz começou com uma precisão cirúrgica de um mestre da política. Salomão limpou o tabuleiro. Ele eliminou os riscos, um por um. E foi exatamente nesse cenário, com o trono seguro e os inimigos silenciados, que aconteceu o encontro mais extraordinário da história bíblica. O momento em que o céu se abriu e Deus fez a pergunta que mudaria o mundo para sempre. Mas essa é uma história para o nosso próximo vídeo. Se você quer entender como esse cálculo político se transformou em sabedoria sobrenatural e como o maior templo da história começou a ser erguido, não perca a parte 2. Inscreva-se e ative as notificações, porque a verdadeira história de Salomão está apenas começando.